Olá pessoal, salve Maria, viva Cristo Rei! Nós estamos de volta aqui com o nosso projeto, com o Apostolado Veritas Perpétua, e gostaríamos de fazer uma divulgação de um catecismo que nós estamos lendo aqui, e esse catecismo do qual terá alguns outros vídeos. O catecismo do qual eu irei explicar para vocês, ele foi editado pela editora Realeza, que o link está aqui abaixo nos comentários, das obras católicas. Então esse é um site que disponibiliza várias outras obras que nós podemos ter uma certa clareza e é fidedigna aos ensinamentos que a Igreja, a doutrina de sempre, os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Então existem inúmeras outras obras, inclusive a Sagrada Escritura, mas hoje eu quero mostrar para vocês esse catecismo, que é a explicação do Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X, acrescentado de 150 exemplos e normas catequéticas, do Padre José Perrardi. Então, nós vamos iniciar uma série de vídeos baseados nesse catecismo aqui, que nós podemos acompanhar, que vocês podem acompanhar aqui. E com qual autoridade que um leigo pode fazer esse tipo de coisa? Nosso apostolado ele sempre teve uma preocupação, dado a quantidade de pessoas que nos assistem, a ter clareza do que nós estamos fazendo. Muito dos erros que nós cometemos ao longo do tempo, hoje nós queremos priorizar, evidentemente, o acerto e saber se nós estamos fazendo aquilo que a Igreja pede que nós possamos fazer. E dentro da nosso raio de ação, vamos dizer assim, como leigo. Então, nós sabemos a crise em que nós estamos e ficar sem entender os principais pontos de ordem catequética também é um erro. Também, nós não podemos, como leigos, sair dando direção espiritual para as pessoas, porque isso não cabe aos leigos. No entanto, com as devidas autorizações que nós conseguimos e com o acompanhamento, principalmente, de um diretor espiritual, nós estamos, sim, expondo o catecismo para vocês. E qualquer dúvida que vocês possam ter em relação a isso, podem deixar nos comentários também, que no próximo vídeo nós iremos responder os seus comentários, certo? Nós iniciaremos esse catecismo com uma noção muito específica, que é uma pergunta: quem nos criou? E ele responde: criou-nos Deus. Esse é um ponto principal, porque nós devemos conhecer Deus. E conhecer Deus é saber o que Ele quer, a finalidade da obra de Deus, que somos nós. Então nós devemos conhecer a Deus para amá-lo e servi-lo. Então, quem nos criou foi Deus. Isso já se inicia no catecismo, essas primeiras noções de fé, porque nós podemos ter várias noções erradas de quem criou tudo. Quem criou todas as coisas e quem nos criou. Muitos irão para a questão do darwinismo, outras, sei lá, de um certo espiritualismo em que Deus é uma questão apenas gnóstica. Então, quem nos criou? Deus nos criou. Deus criou todas as coisas. E assim ele continua. Explicação. Eu e vós não existimos sempre. Existimos apenas há alguns anos. Vós há menos, eu há mais alguns. Primeiro não existíamos. Os nossos pais existem há alguns anos antes de nós, mas também houve tempo em que não existiam. Essa também é uma outra noção importante, porque muitos podem pensar erroneamente, como os espíritas, que as almas elas já estão em uma pré-vida, uma anteexistência. Essa questão é uma questão errônea, porque a nossa vida começa na concepção. No momento da fecundação, Deus cria uma alma do nada. Então, a partir daquele momento, nós temos uma alma, um ser humano completo, novo, evidentemente em desenvolvimento, mas ele não existia antes, mas começa a existir a partir de um determinado momento. E isso são todas as criaturas, elas começam a existir a partir de um determinado momento. Deus, do contrário, ele não começa a existir, Deus é, ou seja, o próprio tempo, ele é uma criatura de Deus.
Deus não está subordinado ao tempo. E por isso que as questões como dos ateístas de que Deus não existe, ele está supondo o ateu, então, que Deus está subordinado ao tempo, porque a questão de existir necessita de que há algo antes que se chama tempo, certo? Então Deus não está no tempo. Deus é atemporal e por isso que ele não pode deixar de existir, ou nesse caso dizer Deus existe. Deus é, por definição mais precisa, ele está fora do tempo. Nós, criaturas, existimos no tempo, não existimos e começamos a existir em determinado ponto. Ora, bem que fez então existir os primeiros homens, Deus, eis o motivo porque o catecismo começa por nos ensinar que Deus nos criou, isto é, que é Ele que nós somos devedores da vida. Tudo que existe, desde o sol, as estrelas, o céu, até as aves do ar, e nós aqui embaixo na terra, as últimas ervas, ao último inseto ou grão de pó, existe porque Deus o criou. Nada existe que não tenha sido criado por Deus. Então nós estamos falando aqui, né, da natureza, do cosmos em geral, e da obra-prima da natureza, que é o próprio ser humano. Então tudo existe sob Deus. Deus criou todas as coisas. Observai uma bela flor. Dizemos que foi criada por Deus. Criou a Deus, porventura, diretamente? Não. E todavia é exato dizer que ele a criou. De que modo, pois, existe e Deus a criou? Existe porque Deus fez-a nascer de uma semente. E essa semente por quem foi produzida? Por uma flor da mesma espécie. E assim vai subindo até chegar à primeira flor criada por Deus. Por isso dizemos que aquela flor que observamos foi criada por Deus. Porque Deus criou a primeira flor. Fez que essa produzisse semente de que nascessem outras flores, e assim sucessivamente, até aquela flor que consideramos a qual Deus fez nascer da sua semente. Assim é conosco, temos cada qual nossos pais, todavia não foram eles que nos criaram, mas Deus, porque o criou os primeiros homens e a nós, fez-nos nascer. A nossa existência devemos-la sobretudo a Deus. Então essa é uma questão muito importante, que é ao retroceder na sucessão das espécies, nós chegamos às primeiras espécies. Nós chegamos ao primeiro homem, à primeira mulher, nós chegamos, como foi a explicação, à primeira flor, à primeira onça, ao primeiro indivíduo de cada espécie. E Deus a criou diretamente. Deus também nos sustenta no ser, por isso que se diz que também Deus nos criou. Mas nós temos uma herança sucessiva desses outros seres, que Deus criou assim, objetivamente, diretamente. Ainda por outro motivo, dizemos que Deus é nosso Criador. Todos temos pai e mãe, e todavia é Deus que principalmente somos devedores da vida, porque além do corpo, nós temos também a alma, que foi criada diretamente, imediatamente por Ele. Deus criou diretamente a nossa alma, como diretamente criou a de Adão. O nosso corpo recebe a vida da alma, que lhe está unida. A alma pode viver separada do corpo, mas o corpo separado da alma não pode viver, morre. Então, essa é a ordem biológica das coisas. Os seres nascem, vivem, reproduzem e morrem, na ordem natural da questão, mas na ordem sobrenatural, no caso do ser humano, que possui essa alma, a alma é que anima o corpo, ela sobrevive o pós-mortem. Diferentemente do corpo que falece, é corruptível e se degrada. Então isso acontece com os seres biológicos, é um processo natural. No entanto, o ser humano, como não foi feito para que morresse, a morte é uma condição do pecado, então Deus permitiu que entrasse essa questão da morte e depois nos ressuscitasse no último dia para a bem-aventurança eterna, ou seja, com corpos incorruptos, né? Mas essa é uma questão importante. Também outro detalhe aqui é que a vida se inicia na concepção. Naquele momento em que há a formação do novo indivíduo, da fecundação, nós temos naquele momento a criação de uma alma nova, que não existia antes. Então, um ser humano desde a concepção até a morte. E outra questão importante também que tem que lembrar, que o ser humano é um composto de corpo e de alma. Não há só corpo, como os materialistas pensam, e também só a alma,
que é o ser humano, como pensam alguns espiritualistas. Na verdade, o ser humano é um composto de corpo e de alma. Porque fomos criados por Deus, segue-se que não somos nossos, mas de Deus, que Ele é nosso Senhor. Na sua bondade, Ele quis ser também nosso Pai. Por isso é nossa obrigação amá-lo e mostrar-lhe o nosso amor sendo bons, visto que Ele é bondade infinita e quer que sejamos bons. Quem é perverso não é amado de Deus. Para ser amado por Deus é necessário obedecer, fazer oração e viver como Ele ordena. Então existe uma maneira de como viver, com a finalidade do homem na terra. É conhecer a Deus, é amar a Deus e servir a Deus. Porque Ele é o nosso Senhor, é o Senhor de todas as coisas. Nós devemos a vida a Deus, nosso corpo e a nossa alma. A nossa existência é de Deus. Ele nos fez gratuitamente. A criação do primeiro homem. Depois de ter criado o mundo e todas as coisas que existem no mundo, as águas, as plantas, os animais, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o qual presida aos peixes do mar e às aves do céu, aos animais de toda a terra e de todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou o homem à sua semelhança e o fez assim. Formou o corpo da terra e lhe insuflou no rosto o hálito da vida. Infundiu-lhe uma alma racional e imortal. Deus deu ao primeiro homem o nome de Adão, que quer dizer formado da terra, e o colocou num lugar das delícias chamado paraíso terreal. Assim como Deus criou imediatamente a alma de Adão, também criou imediatamente a alma de cada homem e a une ao corpo. A criação da primeira mulher. Adão, porém, estava só, querendo dar-lhe Deus uma companheira e consorte, fê-lo cair em um profundo sono, e enquanto dormia, tirou-lhe uma costela da qual formou a mulher, que apresentou a Adão. Este o recebeu como enternecido o afeto e o chamou Eva, que quer dizer vida, porque havia de ser a mãe de todos os viventes. Observa Santo Agostinho que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem, porque ela não deve mandar, nem dos pés, porque o homem não deve desprezar, mas do coração, porque a deve amar, que é do lado, da lateral. Essa narrativa da criação da mulher dá a compreender que ela deve ser submissa ao homem, e que sua verdadeira missão é na família, que o homem deve amá-la como a si próprio, e nunca tratá-la com dureza, e que deve provê-la do necessário à vida como provê a si mesmo. Então aqui é algo interessante que Deus, no homem, criou a sua imagem e semelhança. Nos animais, apesar de ter uma excelente obra nos animais, beleza, uma certa naturalidade de cada ser, né, especificidade de cada ser, em nós Deus criou a sua imagem e semelhança. Nós somos a obra-prima da criação. Em tudo aponta para o homem na criação. No cosmos, nos animais, na própria natureza, em todos os pontos. Aponta para o homem que nós estamos aqui, nós podemos nos servir desses seres, nós conhecemos e podemos adorar a Deus conhecendo quem Ele é. Então isso aqui é um ponto bem importante, porque é algo que, por exemplo, muitos teóricos da física, eles tentam entender a razão de nós estarmos aqui e vemos as coisas como nós estamos vendo. Parece uma coisa bem simples, mas algo que o catecismo explica. Nós vemos o que vemos e somos quem nós somos exatamente porque Deus nos criou, e Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Isso é importante, porque tudo que nós estamos, a forma como nós vemos o mundo é a forma como Deus fez as coisas para que nós pudéssemos utilizar dessas coisas do mundo, mas por quê? Porque nós podemos nos servir delas para servir a Deus. Então existe uma finalidade nas coisas que Deus faz. Ele faz com razão, com racionalidade. Deus é sábio. Então, ao nos criarmos, tem um propósito. Nessa parte do catecismo também é importante de nós lembrarmos, porque muitas pessoas, num certo pessimismo, e evidente, pós-queda, nós vemos que o mundo ele se corrompe, se perguntam muito por que da sua própria existência, ou da própria existência do mundo, ou da existência do mal, e etc. Nós vamos abordar isso ao longo do tempo, nas outras aulas do catecismo. Nós podemos abordar melhor, ainda mais com perguntas que vocês deixarem nos comentários. Então,
relembrando, a nossa existência é dada por Deus para servi-lo, para amá-lo, para conhecê-lo. E nós devemos a nossa vida a Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não foi criado, mas existia desde sempre. E nós somos criaturas que começamos a existir em um determinado ponto, assim como todas as outras criaturas. Mas diferente das outras criaturas, nós somos imagem e semelhança de Deus, o qual essa semelhança está na alma, que Deus insuflou no primeiro pai, que é Adão, e na primeira mãe, que é a Eva. Nós temos um primeiro pai e uma primeira mãe. Eles deram origem a todos os que estão aqui porque eles foram os primeiros, assim como a primeira flor, assim como a primeira ave, assim como os primeiros peixes. Eles deram origem aos outros e por isso que nós podemos dizer que Deus criou todas as coisas. E Deus cria todas as coisas ainda hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero vê-los nos próximos vídeos. Lembrando, para aqueles que desejarem comprar obras sacras, como vocês podem ver as que estão aqui atrás, aqui, São Francisco de Sales, ou também Menino Jesus de Praga, que está aqui, vocês podem adquirir também na nossa loja, que é o Ateliê Piedoso Arte Sacra. Ou para as meninas também, as senhoras e senhoritas que estão nos assistindo, que querem vestimentas piedosas, que possam exalar realmente no vestir a doutrina católica, você pode também acessar Ateliê Piedoso Vestuário, que é a nossa parte de roupas. E comprem também, se vocês acharem necessário, e eu recomendo que sim, para que a gente possa juntos, com esse catecismo, vocês possam ver essas aulas, tirar as dúvidas, a gente possa conversar sobre isso, e vocês possam aprimorar ainda mais nesses tempos sombrios de crise que nós vivemos. Tem um link aqui abaixo também das obras católicas para adquirir esta obra aqui. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Salve Maria!